Vamos retomar a análise das contribuições de melhoria, analisando mais tópicos importantes sobre essa terceira espécie tributária do nosso assunto. Bom, vamos então retomar analisando um próximo slide. Nós temos um slide que nos traz a base de cálculo da contribuição de melhoria. E qual é a base de cálculo? A base de cálculo é o montante da valorização experimentada pelo imóvel. A base de cálculo decorre da seguinte operação aritmética, de acordo com o que já se manifestou o STJ. A base de cálculo é igual, portanto, valor do imóvel após a obra realizada, menos o valor do imóvel antes da obra realizada. Então vamos lá. Nós sabemos, portanto, que para termos um tributo, nós nos deparamos com uma base de cálculo vezes uma determinada alíquota. Então, ao aplicarmos uma alíquota sobre uma base de cálculo, nós nos deparamos com o valor do tributo. Desta maneira, a contribuição de melhoria, para que se chegue ao seu efetivo valor, nós também devemos ter a mesma aplicabilidade. Só que uma questão fundamental e importante é sabermos qual é a efetiva base de cálculo desta contribuição. Para que nós tenhamos, portanto, a alíquota aplicada sobre a base, é interessante e necessário sabermos qual é a base de cálculo. E de acordo com o que já se manifestou o próprio STJ, a base de cálculo da contribuição de melhoria é alcançada através da aplicabilidade de uma fórmula bastante simples, que é caracterizada pelo seguinte: teremos a base de cálculo sendo considerada como o produto da subtração do valor do imóvel depois ou após a obra realizada, subtraindo, portanto, do valor do imóvel antes da obra realizada. Então, qual é a base de cálculo? Base de cálculo é a efetiva diferença no valor do imóvel, levando-se em consideração o período antes da obra e após a obra, ou seja, é a efetiva valorização do imóvel após encerrada a execução da obra pública. Questão bastante importante que se depara com o efetivo alcance através de uma aplicabilidade da fórmula que se encontra no slide que acabamos de analisar. Vamos à frente para um próximo slide. O próximo slide ele diz o seguinte, que na base de cálculo da contribuição há dois limites que influenciam o processo de cobrança: o limite total global e o limite individual. Nesse momento, nós encontramos a limitação estabelecida pelo poder público para a criação ou instituição de uma contribuição de melhoria. Nós já havíamos visto isso nos blocos anteriores, inclusive já disposto tal fato no artigo 81 do Código Tributário Nacional, que a contribuição de melhoria detém dois limites: um limite total e outro limite individual. O limite total ele está ligado diretamente a um ponto importante, que é o custo da obra. Ou seja, não poderá o ente tributante cobrar uma contribuição de melhoria cujo valor seja superior efetivamente ao custo da obra. Mas, de outro lado, nós temos também um limite individual ligado a cada imóvel efetivamente afetado pela obra pública. Nós temos, portanto, o limite individual que não poderá ultrapassar, portanto, o montante da valorização do imóvel. Ou seja, temos um limite global, total, que se encontra, portanto, através do custo da obra,
e um limite individual, como o próprio nome diz, analisando-se individualmente cada imóvel, oportunidade que a contribuição de melhoria suportada não poderá ser superior ao valor ou ao montante da valorização imobiliária. Feita essa análise geral, inicial, sobre os limites gerais ou totais e o limite individual, vamos para o próximo slide. O próximo slide ele segrega limite total e limite individual. O que nós temos com relação a cada um deles? O limite total se refere ao teto da cobrança. Não se pode admitir arrecadação acima do montante do custo da obra. Já o limite individual, não é lícita a cobrança sobre cada um em montante superior ao da mais-valia imobiliária percebida. Ou seja, aqui no slide se reiterou aquilo que eu havia mencionado anteriormente. Quando falamos em limite geral ou total, encontramos um limite estabelecido exatamente em relação ao custo da obra, não podendo se ultrapassar, portanto, o custo com a obra pública executada. Já o limite individual, ligado efetivamente com a valorização imobiliária, oportunidade que não pode, portanto, a contribuição de melhoria ultrapassar o valor da valorização do imóvel. Desta maneira, temos uma contribuição de melhoria total e uma, de outro lado, ou melhor, um limite total da contribuição de melhoria e, do outro lado, um limite individual da contribuição de melhoria. Ou seja, temos limitações ao ente tributante. Como vimos, existem elementos para a constituição da contribuição: a obra realizada e a valorização imobiliária. Todavia, os entes tributantes que vimos, que podem ser a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, portanto, para instituir a determinada contribuição, devem se deparar com um limite estabelecido. E o limite estabelecido é um limite total ou um limite individual. Próximo slide, ele traz um entendimento do STF e do STJ. Entendimento importante, vamos lá. STF e STJ entendem que ao tributo se acopla ao requisito de valorização imobiliária, ou seja, ao limite da mais-valia imobiliária. O custo da obra isoladamente seria dado insuficiente para a cobrança. Vejam que ponto importante. Na realidade, para nós termos a cobrança da contribuição de melhoria, a instituição da contribuição de melhoria, os limites individual e total não devem ser analisados segregadamente. Pelo contrário, eles devem ser analisados conjuntamente. Não basta eu analisar somente o requisito ou limite total, mas o limite individual deve ser analisado em conjunto. Ou seja, nenhuma contribuição de melhoria deverá ultrapassar o valor do custo da obra, o montante financeiro do custo da obra, bem como não poderá ultrapassar individualmente em relação a cada imóvel que teve influência da obra pública a valorização de cada imóvel. Ou seja, no total, a contribuição não poderá ultrapassar o custo da obra. Individualmente caracterizando-se cada imóvel atingido, não poderá ser exigido do referido imóvel valor superior à valorização do imóvel em questão. Ou seja, os limites total e individual devem ser analisados conjuntamente e não de modo segregado. Vamos para a análise de um próximo slide.
Aqui nós vamos ter efetivamente a conclusão que eu acabei de trazer para o nosso bate-papo. A conclusão foi, portanto, os tetos de cobrança individual e total devem ser aplicados conjuntamente de maneira a se permitir o mais adequado trabalho de interpretação da norma tributária. Ou seja, meus caros, aqui eu reitero, concluo novamente que o limite total e o limite individual, eles não podem ser analisados individualmente, eles não podem ser analisados segregadamente, mas tais limites devem ser analisados de maneira conjunta. Ou seja, não poderei ter uma contribuição de melhoria cujo valor total ultrapasse o custo da obra e não poderei ter uma contribuição de melhoria cujo valor individual pago por cada imóvel ou por cada proprietário de imóvel ultrapasse o valor da valorização do referido imóvel. E para nós termos a concretização e a finalização da contribuição de melhoria, que é a nossa terceira espécie tributária, para caminharmos para os empréstimos compulsórios, nós temos o nosso último slide sobre contribuição de melhoria. Vamos lá. O processo de cobrança compreende uma série de atos, cuja ausência pode determinar a anulação do lançamento. Tratam-se de exigência editalícias obrigatórias nos termos do artigo 82 do Código Tributário Nacional e artigo 5º do Decreto-Lei nº 195 de 1967. Aqui eu trago, na realidade, um conselho, que é a leitura do que efetivamente consta nas bases legais estabelecidas no slide, seja no Código Tributário Nacional, seja no Decreto-Lei de número 195. Por quê? Porque a instituição da contribuição de melhoria está ligada a um lançamento ou a um processo de instituição que detém uma série de atos, detém um procedimento. Desta maneira, se o procedimento elencado no Código Tributário Nacional ou no Decreto-Lei de número 195 do ano de 1967 não for seguido, nós podemos nos deparar com um lançamento objeto de anulação. Ou seja, para que não tenhamos um objeto ou um lançamento viciado em decorrência da ausência da observância dos requisitos fundamentais para a instituição da contribuição de melhoria, é necessário então que façamos a leitura minuciosa tanto do Código Tributário Nacional quanto do Decreto-Lei nas bases legais que forneci nesse slide, para que tenhamos, portanto, a compreensão dos atos e procedimentos para a instituição da contribuição de melhoria. Lembrando que a inobservância de tais atos pode levar a uma nulidade em decorrência, portanto, da não obediência dos requisitos de instituição da contribuição de melhoria. Desta maneira, meus caros, encerramos aqui a terceira espécie tributária da nossa conversa, que são as contribuições de melhoria. Faltam para o nosso bate-papo os empréstimos compulsórios e as contribuições. Aguardo você no próximo bloco para analisarmos empréstimos compulsórios.